Eletrostática. Aula 1. Eletricidade. A palavra eletricidade provém do grego da palavra elektron, que significa âmbar. O âmbar é uma resina fóssil vegetal muito utilizada para a manufatura de objetos ornamentais. Porém, a relação do âmbar com a eletricidade ficou conhecida na Grécia Antiga através de um filósofo e matemático grego chamado Tales de Mileto, há aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Tales de Mileto pegou o âmbar e esfregou essa resina fóssil na lã ou na pele de alguns animais, e ao aproximar de palha seca ou de pequenos pedaços de folha seca, ele percebeu que havia uma atração. Tales já conhecia os ímãs, né? Que eles havia uma atração entre ímã e alguns metais, mas ele percebeu que essa atração era diferente. Muito tempo depois, um inglês, William Gilbert, médico da rainha Elizabeth I, ele fez alguns experimentos e conseguiu diferenciar ainda mais o magnetismo da eletricidade. Como a palavra elétron era utilizada para esse tipo de atração, ele utilizou esse termo de eletricidade relacionando a palavra elétron, que significa âmbar, para denominar todos os materiais que sofriam essa atração elétrica. Muito tempo se passou até que nós vimos a ter um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a eletricidade. Começou na Grécia Antiga com Tales de Mileto, depois veio William Gilbert, depois veio o inglês Stephen Gray, depois François Dufay e depois veio o americano Benjamin Franklin. Cada um deles deu as suas contribuições. Stephen Gray fez muitos experimentos, sobre condutores e isolantes. Dufay propôs que a eletricidade existiam dois tipos, as quais ele denominou de vítrea e resinosa. E ele também percebeu a conservação da carga elétrica, criou o termo da conservação da carga elétrica e o princípio da atração e repulsão. Benjamin Franklin já utilizou o termo eletricidade positiva e negativa para diferenciar os dois tipos de eletricidade que eles já haviam conhecido. Eletrostática é a parte da física que estuda as cargas elétricas e seus efeitos, cargas elétricas em repouso. Nós sabemos que toda a matéria é formada por átomos, e esses átomos são constituídos de partículas ainda menores. Os átomos são formados de prótons, que têm carga elétrica positiva, nêutrons, que são partículas que não possuem carga elétrica, e os elétrons, que possuem carga elétrica negativa. Prótons e nêutrons se encontram numa região chamada núcleo do átomo, onde se concentra praticamente toda a massa do átomo. O elétron ele é muito mais leve do que os prótons e nêutrons, portanto, a massa dele é desprezível. Um átomo em seu estado fundamental apresenta um número de elétrons igual ao número de prótons, e, portanto, o átomo é eletricamente neutro. A carga elétrica do próton e a carga elétrica do elétron, elas têm exatamente o mesmo valor, só muda o sinal. Um é positivo, o outro é negativo. Por isso que eles se anulam e o átomo é neutro. Agora, se um átomo ele perde elétrons, ele vai ficar com um número de prótons maior que o número de elétrons. Então, nesse caso, nós vamos dizer que ele está ionizado. Ele é um íon. Se o íon é positivo, no caso de perder elétrons, então o número de prótons se torna maior. Nós chamamos esse íon de cátion. Agora, um outro átomo que tenha recebido elétrons vai ficar eletricamente carregado com carga negativa. Então esse íon que se formou é chamado de ânion, onde o número de elétrons vai ser maior que o número de prótons. Princípios da eletrostática. Princípio das cargas das ações elétricas, Dufay. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, como nós podemos perceber aqui, e cargas de sinais contrários, elas se atraem, como nós podemos perceber aqui. Um corpo carregado pode atrair um corpo neutro, porém jamais repelido. Princípio da eletrostática, princípio da conservação da carga elétrica. Em um sistema isolado eletricamente, a quantidade de carga elétrica se conserva, portanto a soma algébrica das cargas elétricas do sistema permanece constante. A quantidade total tem que ser igual à quantidade inicial, tem que ser igual à quantidade final. Aqui nós temos um exemplo de troca de cargas elétricas antes e depois da eletrização. Aqui nós temos um corpo carregado, o corpo A,
aliás, um corpo neutro, na verdade, onde ele tem 1000 prótons e 1000 elétrons. Então esses prótons anulam esses elétrons. Então a carga elétrica desse corpo é nula, é zero. Esse aqui ele está carregado. Ele tem mais elétrons do que prótons. Ele tem 1200 elétrons e 1000 prótons. Somando, aliás, ao observar, ele tem 200 elétrons a mais que prótons. Então ele está carregado negativamente. Se nós encostarmos um fio nesse corpo, nós vamos perceber que haverá uma troca. Antes, nós tínhamos dos dois corpos 2000 prótons e 2200 elétrons. Depois, nós perceberemos o seguinte: após encostar um fio bem aqui, haverá uma passagem dos elétrons que estão em excesso desse corpo para esse. Se esses corpos forem exatamente iguais em massa, haverá uma distribuição uniforme desses elétrons excedentes. Portanto, esses 1200 vai ficar 1100 para um lado e 1100 para o outro. Resulta que a quantidade total permanece a mesma. Nós temos 2000 prótons e 2200 elétrons, conforme nós podemos perceber aqui. Porém, ambos os corpos ficaram carregados agora com carga elétrica negativa. Carga elétrica. A unidade de medida da carga elétrica no sistema gravitacional é o Coulomb, em homenagem ao físico francês Charles-Augustin de Coulomb. Nós temos também os submúltiplos do Coulomb, já que o Coulomb é uma unidade muito grande. Um Coulomb é a quantidade de carga elétrica que atravessa em um segundo a seção transversal de um condutor percorrido por uma corrente contínua de intensidade igual a 1 ampere. Nós vamos ver mais na parte de eletrodinâmica com relação à corrente elétrica. Mas passou uma grande quantidade de elétrons num condutor, ao calcular essa quantidade, nós vamos observar aqui através de um exemplo, fica mais fácil. Carga elétrica elementar. A carga elétrica de um corpo é a quantidade quantizada, portanto sempre será um múltiplo de um número E, carga elétrica elementar, que é a quantidade mínima de carga encontrada na natureza. Comparando-se esse valor com o Coulomb, tem-se a seguinte relação: Q é a quantidade de carga elétrica que um corpo tem, é igual a N, que é o número de elétrons ou prótons que ele tem em excesso, vezes a carga elétrica elementar, que é o menor valor da carga encontrada na natureza, ou seja, equivale à carga de um próton ou à carga de um elétron. Então nós teremos que a quantidade de carga, Q, é igual a N, número de carga mais, prótons ou elétrons, multiplicado pela carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Vai ser positivo se ele tiver mais prótons do que elétrons. Será negativo se ele tiver mais elétrons do que prótons. Aqui neste exemplo aqui nós percebemos que o átomo ele é eletricamente neutro, né? Então os prótons têm carga positiva, então a carga elétrica elementar do próton é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. O nêutron são partículas neutras, né? Não possuem carga elétrica. E os elétrons, eles possuem carga elétrica e o valor é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Quem mediu a carga elétrica de um elétron foi Robert Andrew Millikan. Ele fez um experimento que ficou famoso, né? Onde ele mediu a queda de uma gota de óleo carregada com carga elétrica imersa num campo elétrico. Exercício de exemplo. Determine o número de elétrons que deverá ser fornecido a um condutor metálico, inicialmente neutro, para que fique eletrizado com carga elétrica igual a menos 1 Coulomb, dado a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Para resolvermos isso, nós temos que lembrar da fórmula. A carga elétrica de qualquer corpo pode ser expressa sempre da seguinte forma: Q é igual a N vezes E, onde N é o número de elétrons em excesso ou em falta, vezes a carga elétrica elementar. E N será sempre o número inteiro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque nós não temos na natureza meio elétron, meio próton. Então esse aqui é o número de prótons ou de elétrons em excesso. O valor da carga seria, substituindo os valores, né? A carga vale menos 1 Coulomb. N é o que nós queremos descobrir, mas nós sabemos que vai ser negativo, devido à carga elétrica elementar dele vai ser negativa, multiplicando pela carga elétrica elementar. Esse termo vai passar para o primeiro membro. Se ele estava multiplicando 1,6 vezes 10 menos 19, ele vai passar dividindo. Portanto, N vai ser igual à divisão de 1 por 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso vai resultar em 0,625 vezes 10 a 19. Para colocar na forma de notação científica, nós passamos essa vírgula para cá. Então,
Ao passar a vírgula para cá, esse 10 elevado a 19 diminui para 10 a 18. Como foi que nós fizemos essa conta? Esse 10 a menos 19 ele está no denominador. Quando ele passa para o numerador, muda o sinal aqui do expoente. Por isso que ficou positivo aqui. Então, a carga de um coulomb, né, um corpo carregado com uma carga de 1 coulomb, ele tem uma quantidade, se for negativa, 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Se for positiva, ele vai ter a mais 6,25 vezes 10 elevado a 18 prótons. Princípios da eletrostática. Princípio da conservação da carga elétrica. Quando o contato entre os corpos for simultâneo e os corpos forem idênticos, nós vamos fazer essa soma assim, olha. Nós pegamos a carga de cada um dos corpos e dividimos pelo número de corpos que estão entrando em contato. Então, temos um exemplo aqui de troca de cargas antes e depois da eletrização. A quantidade total antes do corpo A é 6 coulomb. Do corpo B é neutro, portanto é 0. Aí nós vamos utilizar a fórmula, lembrando que a quantidade antes tem que ser igual à quantidade depois. Se eu unir um fio bem aqui, um fio condutor, ideal, né? Os elétrons que estão nesse corpo aqui serão atraídos pelo corpo A. Então eles vão se distribuir de forma uniforme. Por quê? Porque os corpos têm a mesma massa. Aí, então no final nós teremos que eles vão repartir os elétrons desse corpo B. Como o corpo A está positivo, né? Então nós vamos colocar bem aqui a carga elétrica do corpo A. No corpo A vale 6 coulomb, no corpo B vale 0, ele está neutro. 6 mais 0 dá 6. Portanto, 6 dividido por 2, nós teremos uma carga que será dividida entre eles de 3 coulomb para cada um. 3 coulomb o quê? Positivo, porque os elétrons foram distribuídos de forma uniforme. Então ele perdeu elétrons, e uma parte dos elétrons vieram para cá, anulando uma parte dessa carga aqui em excesso. Condutores e isolantes. Condutores são materiais que permitem a passagem da corrente elétrica, né, do movimento de cargas elétricas. Nos condutores elétricos da última camada dos seus átomos são fracamente ligados ao núcleo. Materiais que conduzem a eletricidade possuem muitos elétrons livres. São exemplos de condutores o cobre, o alumínio, o zinco, metais em geral. Assim como o grafite também é um bom condutor elétrico. Ele também tem muitos elétrons livres, ou seja, elétrons que podem se movimentar pela superfície ou pelo interior do condutor. Os isolantes já são materiais que dificultam a passagem da corrente elétrica. Materiais que não conduzem a eletricidade. Os elétrons são muito ligados ao núcleo nos átomos que compõem o material. Possuem pouco ou nenhum elétron livre. Alguns exemplos: a borracha, o plástico, a madeira seca, tecido, etc. Condutores e isolantes. Bom, isso aqui nós já vimos, né? São materiais que possuem muitos portadores de cargas elétricas livres, né? Esses portadores podem ser elétrons, íon ou ambos. Os principais condutores elétricos são os metais, que são os portadores de carga elétricas. Os seus portadores de carga elétrica são os elétrons. Nos metais, os portadores de carga elétrica são os elétrons. Portanto, são os elétrons que se movimentam nos metais. Nas soluções eletrolíticas, os portadores de carga elétrica são os íons. Lembrando que íons são átomos que estão carregados ou positivamente, cátions, ou negativamente, ânions. E nos gases ionizados, os portadores de carga elétrica tanto são os íons, que são os átomos carregados, e os elétrons. O material isolante, também chamado de elétrico, são materiais que possuem pequena quantidade de portadores de carga elétrica livre em relação ao total de partículas do corpo. Como exemplo, nós já vimos, né? Borracha, plástico, madeira seca, porcelana, etc. Aqui nós estamos percebendo uma lâmpada fluorescente. Aqui nos seus terminais é aplicada uma tensão elétrica, uma diferença de potencial. Então, há dentro dela um gás. Então, durante se aplicada essa tensão, haverá um movimento de cargas nesse gás. Essas cargas são o quê? Os elétrons e os íons, que vão colidir justamente com o gás. Eles vão começar a emitir um tipo de radiação, que será convertida em luz visível. Aqui nós estamos percebendo o material, aqui é plástico e aqui é metal, cobre. Onde nós temos o cobre, nós temos um bom condutor. Onde nós temos o plástico, nós temos um material isolante, que é utilizado nas instalações elétricas.